18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. É isso aí, começa agora o programa 18 horas. Eu, Karime Leão e Cid Soares. Cid, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite a você que nos acompanha. Começando aí mais um 18 horas, vambora. Vambora, um abraço para quem nos acompanha também ao vivo nas redes sociais no @18horas news. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta pacote de 3 bilhões de reais para ações nas escolas. No Amazonas, 68 adolescentes foram apreendidos por suspeita de ataques nas escolas. Governo desiste de taxar as compras internacionais de até $50. Servidores da Fundação Secom estão com salários atrasados há mais de 4 meses. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia para você a partir de agora no programa 18 horas de hoje. Terça-feira, dia 18 de abril e o ano é 2023. Mix. As forças de segurança de todo o país, escolas e pais estão em alerta para esta quinta-feira, dia 20. A data é marcada pelo massacre de Columbine, nos Estados Unidos, no ano de 1999. O governo federal e estadual, os governos federal e estadual, vêm monitorando as redes sociais para intensificar possíveis ameaças de ataques nas escolas. Exatamente, Karime. Olha, todas as publicações envolvendo o assunto estão sendo monitoradas e acompanhadas pelas autoridades policiais em ação conjunta com membros do Ministério Público e com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O governador Wilson Lima garantiu que as aulas serão mantidas com reforço na segurança. E a situação, Cid, é tão grave que o governo federal vai mobilizar ações e recursos para o Programa Nacional de Segurança nas Escolas. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Os ataques às escolas deixaram o setor da segurança em alerta. Pensando nisso, o governo federal abriu um edital de chamamento público para o Programa Nacional de Segurança nas Escolas, assinado na última terça-feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O documento libera 150 milhões de reais para todos os estados, com recursos para rondas de investigação e inteligência no monitoramento e repressão a crimes no ambiente escolar. O valor sairá do Fundo Nacional de Segurança Pública e será ofertado aos estados e municípios que têm a competência constitucional para fazer o patrulhamento ostensivo. O limite mínimo da proposta a serem apresentadas é de R$100 mil e no máximo de R$1 milhão para os órgãos municipais e 3 milhões para os estados. A Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui do Amazonas está trabalhando na elaboração de projetos para aderir ao processo. Segundo o secretário de Segurança do Estado, Carlos Mansur, os investimentos deverão ser voltados para o fortalecimento de ações das forças de segurança tanto no patrulhamento da ronda escolar como nas investigações realizadas pela Polícia Judiciária. O objetivo desses projetos é o fortalecimento das ações. No caso da Polícia Militar, da ronda escolar, do patrulhamento nas escolas, e na Polícia Civil é o fortalecimento das investigações contra crimes na comunidade escolar, principalmente os ambientes virtuais. Aqui no Amazonas, 68 adolescentes já foram identificados e apreendidos, suspeitos de envolvimento em ameaças contra as escolas de Manaus e de 13 municípios do interior do estado. O governador do Amazonas, Wilson Lima, participa ainda hoje de uma reunião em Brasília com o presidente Lula para discutir o combate à violência nas escolas. Mas nos últimos dias, as redes sociais foram marcadas por supostas ameaças às escolas que ocorreriam no dia 20 de abril. Essa situação vem preocupando pais, alunos, professores e responsáveis. Apesar disso, todas as publicações envolvendo o assunto estão sendo monitoradas e acompanhadas pelas autoridades policiais em ação em conjunto com membros do Ministério Público e com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O governador Wilson Lima garantiu que as aulas serão mantidas com reforço na segurança neste dia 20. Vou lá fazer um apelo ao governo federal para que nos dê suporte para a gente
poder avançar no nosso trabalho psicossocial, né, de acompanhamento de alunos, tanto aquele que é agressor quanto o que é vítima de violência, questão das palestras na escola, de conscientização, fortalecimento do nosso núcleo de inteligência e segurança escolar e também de um programa muito interessante que a gente tem aqui, que é o Escola Segura Aluno Cidadão, a nossa escola cívico-militar, entendendo, claro, o anseio de cada localidade, de cada comunidade. Ainda nesse contexto, queria só informar também a população que no dia 20 haverá aula, sim, no Sistema Público de Saúde. A gente está montando uma estratégia para esse dia, com todo o sistema de educação, para que a gente esteja presente em todas as principais unidades escolares, onde são aquelas áreas consideradas de maior risco. Então a gente vai funcionar normalmente nesse dia, com toda a estrutura, com todo o acompanhamento. Nosso 180 está reforçado, 181 reforçado, 190. Qualquer denúncia pode ligar para esses números que a gente vai estar a postos para fazer o atendimento. A estratégia que nós montamos, caso haja algum incidente, a polícia não levará mais de 5 minutos para chegar numa área como essa. A ideia da reunião é propor ao governo federal a realização de uma campanha nacional pela segurança nas escolas do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Aqui no Amazonas, até esta segunda-feira, 68 adolescentes foram apreendidos por suspeita de ameaça contra as escolas em todo o estado. Além de Manaus, os adolescentes foram apreendidos em outros 13 municípios do estado do Amazonas. Em todo o país, até ontem, foram apreendidos 123 adolescentes por possíveis ameaças de ataques a escolas. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem dela, que está de volta, Odineia Araújo. O Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar e o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar, NISE, divulgaram um novo balanço do número de adolescentes apreendidos por suposta ligação com ameaça às escolas do Amazonas. De acordo com as informações, até esta segunda-feira foram evitados 56 possíveis ocorrências de ameaças às unidades de ensino do estado. Também foram apreendidos e identificados 68 adolescentes em Manaus, Anamã, Anuri, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Lábrea, Apuí, Maués, Iranduba, Itapiranga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Rio Preto da Eva. De acordo com o NISE, o Núcleo de Inteligência, com os suspeitos foram encontradas armas brancas. Além disso, o perfil deles nas redes sociais também tinham graves ameaças de ataques. Os adolescentes foram encaminhados para acompanhamento com a equipe multidisciplinar. A delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, explica que mesmo se tratando de adolescentes, são instaurados procedimentos. Juliana Tuma pede o apoio dos pais na prevenção dessas ameaças. É completamente inaceitável, completamente intolerável determinadas condutas, como porte de materiais pérfuro-cortantes dentro de escolas, de modo que a gente conclama os pais, os responsáveis, para estarem conosco na prevenção de situações dessa natureza, na medida em que podem estar com esses adolescentes numa vigilância mais enérgica, num acompanhamento, num monitoramento, que a condição peculiar de desenvolvimento dessas pessoas requer. A Polícia Civil está fazendo palestras e capacitação de alunos, professores e diretores nas escolas sobre essas condutas. Em todo o país, até essa segunda-feira foram apreendidos 123 adolescentes por supostas ameaças de ataque às escolas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e por que dessa data 20 de abril? 20 de abril, infelizmente, é emblemática, é simbólica, né, Cid, para as pessoas que cultivam o ódio e pregam a violência nas escolas. Eu explico. Isso porque todas as forças de segurança e as escolas devem estar atentas para prevenir ataques prometidos para este dia. Não é o caso de suspender as aulas, mas sim motivo suficiente para reforçar todos os protocolos de segurança. É o momento dos serviços de inteligência agirem com rigor para desmontar qualquer tipo de ameaça. Agir com rigor mesmo. Isso não tem essa conversa
Sociedade pressupõe educação, organização, enfim. Afinal, por mais absurdo que pareça, existem pessoas que estão idolatrando os autores do massacre de Columbine. Pessoas que realmente devem ter problemas mentais, né? Promover aí um dos primeiros e mais sangrentos tiroteios em escolas do mundo. Para quem não lembra, esse massacre na Columbine High foi o primeiro a ser transmitido em tempo real em muitos canais de televisão norte-americanos, iniciando uma prática que depois se tornaria bastante comum e polêmica, a influência da mídia nesse tipo de ataque. Exato, Cid. Depois de muitas investigações, a polícia, na época, concluiu que o crime foi estimulado pelo desejo de vingança. Os dois autores do massacre não eram considerados populares e sofriam bullying. Eles arquitetaram o crime juntos e, quando a polícia chegou na escola, eles cometeram suicídio. Bom, depois do ataque, começaram nos Estados Unidos os debates sobre bullying dentro das escolas, além das ações de segurança. O assunto mobilizou a sociedade a ponto de ter sido tema do documentário Tiros em Columbine, de 2002, dirigido por Michael Moore, que na época em que foi lançado, ganhou o Oscar de melhor documentário de longa-metragem. 18 horas. Bom, o governo do presidente Lula apresentou hoje um pacote de 3 bilhões de reais para ações nas escolas em reação às ameaças ocorridas em unidades de várias partes do país. E o anúncio desse pacote foi durante uma reunião com mais presenças da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de 26 governadores, entre eles o governador Wilson Lima, aqui do Amazonas, e 6 prefeitos. O nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, tem um resumo, tem mais informações para a gente sobre o assunto. Muito boa noite, Cadu. Chega junto, seja muito bem-vindo. Então, resume para a gente, será que dá, né? O que tem nesse pacote lançado hoje pelo presidente Lula? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Karime. Boa noite para você. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o governo federal vai colocar em ação um plano de emergência para ajudar as escolas de todo o país a lidar com a violência. É uma situação gravíssima que vem ganhando proporções cada vez maiores em todos os estados, inclusive aqui no Distrito Federal, com a ajuda dos grupos de ódio, né? Essa violência vem propagada pelos esses grupos de ódio nas redes sociais, que são muito acessadas por estudantes. E esse plano de ação, esse plano emergencial, não tem a interlocução das prefeituras e dos governos, Karime. São ações diretas do MEC para as escolas. Inclusive vai ter recurso federal sendo depositado direto na conta corrente das escolas para ajudar nas ações emergenciais. A primeira ação desse plano emergencial já foi feita, que foi criar uma cartilha de recomendação para a proteção de segurança no ambiente escolar. Na segunda-feira que vem, o MEC vai fazer um trabalho de formação de gestores escolares para implementar as recomendações dessa cartilha feita pelo MEC em todas as escolas. Uma dessas recomendações, Karime, só um exemplo, são de que cada escola crie uma rede de segurança à sua volta, né? Mapeie os pontos de segurança, crie uma agenda de emergência com os contatos da delegacia, do quartel da Polícia Militar, o contato do comandante da PM, o contato do delegado, dos policiais civis, dos policiais militares, enfim. A ideia é criar essa rede e fazer com que ela fique acessível para todo mundo, não só para os gestores e professores, mas também para todos os profissionais que estiverem atuando dentro da escola. Outra ação é antecipar a liberação dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, que é um dinheiro que cai direto na conta da unidade escolar. Esse recurso, como você disse aí, na ordem de 3 bilhões de reais, que seria depositado em setembro, vai ser antecipado para este mês. Karime, o governador Wilson Lima participou da reunião com o presidente Lula hoje, pela manhã, no Palácio do Planalto, que foi uma reunião bem extensa e lotada, inclusive. Ele disse que a ideia do governo do estado é investir na formação dos educadores e na paz nas escolas, e não em aparatos de segurança como cercas elétricas, detectores de metais. Ou seja, ele se posiciona contra a ideia de alguns parlamentares, né, de investir em segurança ostensiva nas escolas. Então vamos ouvir o que disse o governador Wilson Lima logo após a reunião com o presidente Lula.
O encontro hoje aqui com o presidente, com os ministros, com os poderes, com o Congresso Nacional, com o prefeito, é importante para que a gente possa estar na mesma página, entender e trocar experiências, né, sobre o que estão fazendo outros estados nesse sentido, quais as iniciativas, mas aqui, pelos discursos, a gente tem um pensamento comum. A repressão, ela tem um limite e a gente tem que efetivamente trabalhar a pessoa, trabalhar o ser humano, trabalhar o aluno, para que a gente possa ter essa cultura de paz dentro das unidades de ensino. Eu acredito que a gente precisa investir em recursos humanos, é esse o caminho que eu estou seguindo, de atendimento, de atenção psicológica, saúde mental, de vigilância, de acompanhamento das famílias, para que a gente possa ter essa pacificação nas escolas e que as escolas sejam um ambiente de convergência da paz, de convergência dos interesses comuns, né? Porque você coloca e deposita na escola a confiança e os seus sonhos do que você quer para o futuro. Então a escola tem que ser esse espaço. Me amedronta muito transformar a escola num espaço em que você tenha detector de metal, que tenha cerca elétrica, esse não é um espaço escolar que eu conheci e que a gente sonha que seja um espaço de transformação do cidadão. 18 horas. A gente acompanhou a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, depois da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília hoje de manhã. Cadu, é um tom conciliador, sem dúvida alguma, só que depois de tantas entrevistas e debates a respeito do assunto, a respeito dessa nova proteção, é porque há um novo momento de violência nas escolas e, de repente, por isso esse protocolo todo. Agora, também o governo do estado do Amazonas tem investido em ações de palestras anti-bullying, conversar com essas crianças, acho que é por aí, de repente, que ele falou, né? De investir na educação nos pequenos, né? Desde os pequenos aí, para que não, de repente, não vá controlar incêndios e sim prevenir ações desse tipo, não é, Cadu? Isso mesmo, Karime. O governador, nessa entrevista, ele falou que o propósito dele, ao receber recursos do governo federal, inclusive ele criticou o governo aí, de que o recurso do governo federal é pouco para o Amazonas, em torno de 150 milhões, um recurso inferior ao que deveria ser, o que seria satisfatório para ajudar, nesse momento, o governo do estado a lidar com essa situação, a investir. Ele quer investir no ser humano. Na prevenção, disse, né? Exatamente, o melhor é conversar, formar os professores, qualificar, capacitar os professores, em todos os profissionais da educação, para que a escola esteja protegida através da educação, né? O celular não pode se tornar uma arma na mão de um aluno, na mão de um estudante. Então a ideia é também fortalecer os trabalhos de educação para o estudante e não colocar detector de metais, como ele disse, cercas elétricas, policiais na porta, inclusive vai ter, o governo federal vai investir nisso, mas criar essa medida de segurança dentro da escola, ele acha que é muito agressivo, muita pressão em cima do próprio estudante para que ele possa estudar em paz. Então ele acredita que o melhor meio é de aculturar, de fortalecer a parte didática, educacional de estudantes e fortalecer o processo educacional, né? Qualificando e capacitando e melhorando o salário dos professores. Agora, Karime, o governo federal também anunciou recurso, como eu disse, para o Ronda Escolar. Nessa reunião hoje aí no Palácio do Planalto, vai criar, pelo menos o Ministério da Justiça anunciou que vai criar canais de denúncias no WhatsApp. As universidades federais vão entrar nesse plano emergencial, participando com ações de pacificação nas escolas, ou seja, os programas, os projetos que existem nas universidades vão chegar às escolas com o apoio dos estudantes e professores. Enfim, o governo anunciou hoje diversas medidas com a participação de diversos entes aí para tentar conter essa onda de violência nas escolas. Karime, Cid. É assunto a ser muito discutido ainda, né? Sem dúvida. Agora, o importante é que as ações estão sendo tomadas, claro, né? Já começou, pelo menos. Exato. Bom, Cadu, hoje o governo voltou atrás e desistiu aí de taxar as compras internacionais de até $50. Como é que fica, então, a partir de agora?
Por enquanto nada muda, Cid. O governo federal vai manter a isenção de imposto sobre as compras internacionais de pessoa física no exterior para pessoa física no Brasil, no valor de até $50. O governo decidiu que, em vez de taxar, vai investir no combate ao contrabando. Quem não conhece que compra, né? Esse recuo do governo, Cid, representa mais um desgaste, viu? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente lembra que anunciou essa medida aí para equilibrar a arrecadação por causa do arcabouço fiscal. Ele teve o apoio maciço dos empresários do comércio que brigam há muitos anos contra esses sites indianos, os sites chineses, né? Porque no Brasil os sites são tributados, porém essa medida teve a reprovação dos eleitores do presidente Lula, né? Até porque taxar os sites chineses e os indianos, por exemplo, é aumentar imposto, né? Vai atingir os mais pobres, sendo que o lema do governo é reduzir impostos para os mais pobres. Então essa medida foi considerada um contrassenso, uma falha de comunicação que acabou gerando uma crise na imagem do governo, ainda mais logo após esses primeiros 100 dias, né? Então, por enquanto, a saída vai ser reforçar as ações de combate ao contrabando. E eu não acredito nisso, porque não dá. O governo lá no Paraguai, na fronteira com o Paraguai, aquilo lá é uma situação incontrolável, né? Imagina, controlar as fronteiras do Brasil, Bolívia, lá em Boa Vista, né? Em Lettere, né? Rola muito contrabando por lá também. Então, tem muita gente ganhando dinheiro nesse processo. Acho que o governo tem estrutura para combater isso? Não. Então, eu acho que vai ficar como está e vida que segue, e o governo, na verdade, está ganhando um tempo para tentar ver um outro jeito de buscar novas tributações. Ou, por enquanto, é stand-by nesse momento. Cid, Karime. É o que parece, né, Cadu? Inclusive, no anúncio, acho que a figura de Lula ficou tão arranhada com esse anúncio dessa taxação, que no anúncio dizendo que o governo voltou atrás, Haddad fez questão. O presidente Lula determinou, o presidente Lula, todos eles fizeram questão de anunciar que foi uma medida austera do presidente Lula, justamente para tentar reverter essa má impressão que ficou, principalmente no eleitorado de Lula, né, Cadu? Isso. E fizeram até uma campanha, né, dizendo que a ideia era preservar, defender o empreendedorismo brasileiro, sim, defender a economia nacional, né, porque os sites chineses, eles tiram dinheiro e tal, mas não deu certo, não deu certo, foi uma falha, não colou, deveria ter combinado com os russos, né, digamos assim, faltou o Fernando Haddad ter conversado com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação, faltou ter conversado com outros ministérios, ter orientação de outros conselheiros, para ver se que impacto que essa medida ia trazer, o que ia repercutir na sociedade. Faltou análise, né? Faltou profundidade na avaliação dessa medida. Então, deu no que deu e o governo recuou. Isso ficou muito ruim para a imagem do governo, principalmente entre os eleitores do próprio presidente Lula. Sem dúvida. Karime, Cid. Cadu, agora para finalizar, sobre a comissão parlamentar de inquérito para investigar os ataques do dia 8 de janeiro, como é que está essa situação? Vai rolar ou não vai rolar? Não vai rolar por enquanto, Karime. O presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, atendendo a um pleito do governo, deu uma enrolada nos parlamentares da oposição e acabou adiando para provavelmente semana que vem, dia 26, a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito que supostamente vai investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. A gente recorda que milhares de pessoas, aquelas imagens fatídicas, né, só de lembrar dá um asco, né? As pessoas invadiram os prédios históricos do Congresso Nacional, do STF, do Palácio do Planalto, destruíram aí o patrimônio público histórico que hoje aí está somado esse prejuízo somado em 26 milhões de reais. A ideia dos parlamentares da oposição nessa CPMI, Karime, é acusar o atual governo de omissão, de que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, sabia da invasão, mas teria demorado demais para agir. Ou seja, na época, no dia 8, quem estava no governo era Lula. Então Lula tem parcela nessa história. Então a ideia da CPMI é virar o jogo, tentar virar a mesa, inverter a narrativa, tirando de Bolsonaro a responsabilidade para colocar no presidente Lula. A ideia é criar uma cortina de fumaça nos fatos, né, para retirar
não só o Bolsonaro, mas como os apoiadores bolsonaristas dessa cena fatídica, né? E também, principalmente, atrapalhar a votação do arcabouço fiscal, que é uma pauta cara para o governo. Esse texto deve estar chegando essa semana, ainda não chegou, já está uma colcha de retalhos, já tem 13 exceções ao arcabouço fiscal. Então, o texto já está sendo mexido, remexido, vai chegar sei lá o que para o Congresso Nacional votar. Então, hoje, inclusive, Karime, teve até um protesto nos corredores. Os parlamentares da oposição saíram do corredor do Senado e foram até o Salão Verde gritando, exigindo a instalação da CPMI. Estava lá os ultrabolsonaristas, os parlamentares ultrabolsonaristas, fazendo campanha com cartazes, fazendo protesto, uma passeata dentro do Congresso Nacional, exigindo a instalação da CPMI. Hoje foi bastante tenso no Congresso Nacional. Volto com vocês, Karime Cid. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite. Valeu, Cadu. Boa noite. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, servidores da Fundação Secom estão com salários atrasados há mais de 4 meses. É o nosso assunto em instantes. Muito bem, agora 6 horas e 26 minutos, vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 96%. 18 horas. Bom, e não ficou diferente aqui com o Rio Negro, que subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 26 metros e 59 centímetros acima do nível do mar. E servidores da Fundação Secom, com salários atrasados há mais de 4 meses, paralisaram as atividades nesta segunda-feira durante a visita do governador Wilson Lima à instituição. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Amazonas, os profissionais do Secom não são os únicos a terem salários atrasados na rede de saúde do estado. Vamos saber um pouco mais desse assunto aí, que a repórter Nathalie Moraes conversou com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Graciete Mouzinho, e com o deputado estadual Wilker Barreto, que foi até a Controladoria Geral do Estado do Amazonas para tratar sobre os salários atrasados. Vamos conferir agora a reportagem. Nathalie. O atraso de salários motivou o protesto de 44 profissionais de saúde da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas. A manifestação aconteceu durante a visita do governador Wilson Lima às instalações do hospital na tarde desta segunda-feira. 44 enfermeiros da empresa prestadora de serviços Queiroz Serviços Gestão em Saúde paralisaram as suas atividades por falta de pagamento desde o mês de janeiro deste ano. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado, Graciete Mouzinho, já são mais de 4 meses de atrasos e os profissionais estão tendo que pagar para trabalhar e seguem sem nenhuma resposta do governo. Eles estão sim com problema, paralisaram ontem por atraso de pagamento. São 44 enfermeiros que prestam serviço no Secom, nos lugares críticos, né? No caso a urgência, eles ficam também na quimioterapia também, né? Na sala de quimioterapia, e outros setores que tem ali no Secom que são bem críticos e que esses enfermeiros são responsáveis. Estão com 4 meses de atraso sim, desde janeiro que não sai pagamento. A SES não dá nenhuma resposta, a empresa também, eu mandei mensagem para o rapaz responsável, mandei ontem, até hoje ele não respondeu. Sem esses pagamentos que já vai para 4 meses, fica difícil eles se deslocarem da sua casa para ir fazer o trabalho. Segundo o Sindicato dos Profissionais em Saúde do Amazonas, essa não é uma situação apenas da Fundação Secom. Várias unidades de saúde do estado possuem servidores terceirizados com salários atrasados. A Manaus está com 5 meses de atraso também, a CIET está com 4, a humilhação continua, os atrasos de pagamento não deixaram nunca de existir, continua existindo de uma forma mais cruel ainda.
Toda essa situação levou o deputado estadual Wilker Barreto à Controladoria Geral do Estado do Amazonas nesta segunda-feira para tratar dos salários atrasados dos profissionais da saúde. Para combater a falta de pagamento, o parlamentar sugeriu um termo de ajustamento de gestão e falou com o controlador geral sobre as constantes visitas aos órgãos de controle para apresentar o acordo. Ontem demos um importante passo. Reunião com o Controlador-Geral do Estado para que o mesmo possa, na condição do Estado, intermediar uma proposta deste deputado que acaba de vez com o sofrimento de milhares de técnicos e enfermeiros que se encontram com meses de salário em atraso. A proposta é muito simples, já foi feita no passado. É um termo de ajustamento de gestão, através do Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, para com o Estado. Desta forma, nós iremos contratar por um período de 2 anos, com a promessa do Estado da realização do concurso público. O que nós estamos querendo é dar dignidade ao profissional que luta diariamente e quando chega ao final do mês não tem o seu vencimento. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas reconheceu os atrasos, mas diz que está providenciando os pagamentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ibama multou o fazendeiro Agenor Tupinambá, que ficou conhecido por gravar vídeos com uma capivara de estimação de nome Filó, no município de Altazes, a 111 quilômetros de Manaus. As multas somam R$17 mil. É brincadeira isso, né? É sério essa nota? Não. Gente, onde que esse menino vai tirar R$17 mil, gente? Mas vamos lá, vamos seguir a nota aí. Agenor foi multado por praticar ato de abuso contra o animal silvestre. Eu não vi abuso nenhum. Conheço os vídeos, vi bastante, achei super bacana. E diz aqui que ele explora a imagem do animal silvestre mantido em situação de abuso. Abuso é garimpo, querido. Abuso é corte de madeira. Ibama, tá feio isso, hein? Multou o fazendeiro por utilização da fauna silvestre e exposição em redes sociais em razão de vídeos gravados com uma preguiça real e uma paca. Tá de brincadeira. Bom, a Agenor, que é estudante de agronomia da Universidade Federal do Amazonas, encantou as redes sociais no início deste ano ao mostrar a rotina com o Filó, a capivara. A capivara, gente, que foi resgatada após perder a mãe para caçadores. O jovem contou que durante a caça, indígenas acabaram atingindo a mãe dela e ela acabou nascendo forçada, né? Daí ele pegou, como os animais dos SIGs que estão lá no zoológico, são né, filhotes, eles pegam, eles, né, pegam os animais, os filhotes que as mães foram vítimas de caçadores, de algum tipo de abuso, e resgatam, e como provavelmente seria difícil, né, conviver no habitat natural, eles vão lá, enfim, cuidam dos animais da forma com que o Agenor, o jovem estudante perdão, até me perdi, de agronomia da Universidade Federal do Amazonas. E aí, é claro, a capivara acabou virando o animal de estimação do rapaz, muito ligado aí ao fazendeiro, muito ligado. Solto, bichinho. É Altazes isso, cara? É Altazes. Se não mexer nisso aqui, se não mexesse nisso, ia ficar tranquilo. Pra quê, né? Não tem necessidade. São esses absurdos que a gente começa a ver aqui. Pesa a mão demais para um lado e meio que que falta ação em outros lados. Mataram a mãe da PAC, e aí? O que fizeram? Não fizeram nada. E agora aí, porque o cara cuidou do animalzinho. Pegou o menino, bichinho. Não tô de saco. É sério isso? Vamos seguir o barco. Cid, 6h34. Mix. E 10 pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, estão entre os 95 cientistas do Brasil citados no ranking da área de ecologia e evolução da plataforma acadêmica Research.com. O levantamento está em uma segunda edição e é realizado com base em publicações, prêmios e número de vezes em que um pesquisador é citado em outros trabalhos. O repórter André Meirelles tem mais informações. Vamos conferir. Vai, André. 10 pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, estão entre os quase 100 melhores cientistas na área de ecologia e evolução do Brasil, de acordo com o ranking da Research.com.
o pesquisador Philip Fersage assume o primeiro lugar no ranking em nível nacional. Foram examinados mais de 11.774 estudiosos do mundo, com dados coletados em dezembro de 2022. Para Fersage, o reconhecimento é gratificante. Muito gratificante ter sido identificado com, entre aspas, melhores cientistas do Brasil na área de ecologia e evolução. Agora, e também que vários outros pesquisadores do INPA saíram muito bem nessa avaliação, então o Instituto saiu bem. Agora é importante lembrar que essa aqui é uma medida da frequência de citação das publicações. E para ser um bom pesquisador, envolve outras coisas também. Fersage diz que a presença dos pesquisadores do INPA no ranking ganha ainda mais relevância ao considerar essas realidades locais, somada à desvalorização da ciência nos últimos anos, como a redução orçamentária. Além disso, o pesquisador afirma ainda que a citação do nome ajuda no reconhecimento de suas pesquisas, muitas das vezes usadas por outros cientistas. É importante essas citações porque reflete quanto as suas pesquisas estão sendo usadas por outros cientistas. Agora, existem outros aspectos que esse não cobre, quanto é divulgado no público por outros meios, e é importante mesmo dos assuntos que são feitos, às vezes, descobertas muito importantes, não são tão citadas. Para o pesquisador e coordenador do INPA, Carlos Alberto Quezada, o ranking demonstra a maturidade e a importância da instituição para o planeta. A gente tem uma grande quantidade, de pesquisadores de altíssimo nível aqui, que traduzem, um resultado como esse traduz a maturidade do Instituto, sabe? É um instituto, possivelmente o Instituto de Ecologia e Evolução, tropical, mais importante do planeta, sabe? Eu sempre digo isso, é o maior e mais importante instituto de pesquisa tropical do planeta. O Research.com é uma plataforma acadêmica para cientistas de todo o mundo. Os cientistas são avaliados por área, gerando o índice H por cientistas dentro de cada área específica. Para a diretora do INPA, Antônia Franco, a presença de mais de 10% de pesquisadores do Instituto no ranking brasileiro representa o reconhecimento da produção científica da unidade de pesquisa. Os 10 pesquisadores do INPA, que estão entre os quase 100 melhores cientistas nas áreas de ecologia e evolução do nosso país, considerados como destaques, indicados de acordo com o ranking da Research.com. A Research.com é uma plataforma acadêmica para cientistas de todo o mundo. É extremamente gratificante, incentivador termos os cientistas do INPA entre os melhores. O INPA colabora cientificamente com várias instituições internacionais, com destaque para instituições dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Polícia Federal amplia a emissão de passaporte no Amazonas com um novo posto de retirada do documento. Recém-inaugurado, o posto do Estúdio 5 começa a atender a população, inclusive com serviços relacionados à imigração e passe internacional. Vamos aos detalhes dessa matéria com Odineia Araújo. Quem precisar tirar passaporte a partir de agora não precisa mais se deslocar ao posto da Polícia Federal no aeroporto para requerer o documento. Um novo posto está disponível desde essa segunda-feira em Manaus, no Estúdio 5, com funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até meio-dia e de 1h30 até 5 da tarde. Além de emissão de passaporte, o posto da Polícia Federal, o segundo na capital a realizar o serviço, também vai
resolver questões de imigração e passe internacional, além de garantir serviços básicos disponibilizados pela Polícia Federal. A instalação faz parte de um termo de cooperação técnica entre o governo do Amazonas e a Superintendência Regional da Polícia Federal no estado, como explica o governador Wilson Lima. E aí, resultado dessa parceria, nós montamos aqui uma estrutura para que efetivamente isso acontecesse. E a gente está num local que é privilegiado, né, de grande movimento. Há uma demanda muito grande. Eu confesso que fiquei impressionado. É que a capacidade desse posto ele deve atender 300 pessoas dia. Então isso vai diminuir naturalmente o tempo de atendimento, o tempo de entrega do passaporte. O posto da Polícia Federal no Estúdio 5 está localizado dentro do espaço do PAC, o pronto atendimento ao cidadão. Com a expectativa de fazer 300 atendimentos por dia, o novo posto da PF pretende desafogar o atendimento no aeroporto. Para solicitar a emissão do passaporte, a pessoa pode, inclusive, agendar atendimento no site da Polícia Federal. O atendimento será pessoalmente. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar de cultura, gente. É que este ano o Festival de Ópera do Amazonas comemora 25 anos. A programação começa nesta sexta-feira com óperas, concertos e recitais, que vão até o dia 28 de maio. Exatamente, dona Karime Leão. Olha, o festival é considerado o maior do gênero da América Latina. E nesta edição vamos ter montagens exclusivas, títulos produzidos pela primeira vez aqui no Brasil, além de homenagens e remontagens de obras premiadas nacionalmente. Vale lembrar também que o Festival de Ópera é um dos legados deixados pelo ex-governador Amazonino Mendes. 4 grandes títulos vão ser apresentados, Cid: O Contratador dos Diamantes, de Francisco Mignoni, que há mais de 70 anos não é apresentado aqui no Brasil; Ana Bolena, de Gaetano Donizetti; Piedade, de João Guilherme Ripper, e a remontagem de Peter Grimes, de Benjamin Britten. Sucesso de público no ano passado e que rendeu o prêmio Concerto como melhor produção de ópera do país. Esse ano o festival traz atrações destinadas para um público infantil. A obra amazonense Curumim, o último herói da Amazônia em busca da flor da vida, do nosso querido Mário Adolfo, vai ser apresentada pela primeira vez no Teatro da Instalação, com entrada gratuita. E a nova produção do Pequeno Teatro do Mundo, ópera com marionetes, o Navio Fantasma, de Richard Wagner. Com detalhe, né? O áudio foi gravado no próprio Festival de Ópera. Que maravilha, hein? E o 25º Festival de Ópera do Amazonas começa nesta sexta-feira, dia 21, às 8 da noite, com a ópera O Contratador de Diamantes. O cenário e o figurino deste espetáculo foram produzidos aqui em Manaus e também vão ser utilizados no Teatro Municipal de São Paulo. O diretor artístico do 25º Festival de Ópera, maestro Luiz Fernando Malheiro, destaca que a última apresentação de O Contratador dos Diamantes foi na década de 50, no Rio de Janeiro. Nossa, e para tornar viável a execução da ópera O Contratador dos Diamantes, o festival firmou parceria com a Academia Brasileira de Música para fazer o restauro das poucas partituras encontradas. Apesar das poucas referências, o trabalho também resultou na criação do cenário, construído com mão de obra manauara, local, gente, desde o piso até grandes torres de quase 7 metros de altura. E esse cenário leva a assinatura de Giorgia Macetani e tem como referência a Casa da Ópera de Ouro Preto de Minas Gerais. O trabalho de concepção e planejamento do projeto teve duração de 3 a 4 meses e a execução em 3 semanas. É o maior cenário construído em todas as edições desse festival. Cid, já o figurino, desenhado por Olímpio Malaquias, também é o resultado do trabalho de uma equipe de profissionais da Central Técnica de Produção aqui do Amazonas. A ópera romântica O Contratador dos Diamantes, pela Academia Brasileira de Música, foi um dos marcos do movimento modernista, misturando traços do período romântico com a linguagem brasileira e moderna de Francisco Mignoni. Toda a programação, gente, informações sobre o Festival de Ópera deste ano podem ser conferidas no site do Teatro Amazonas, que é o teatroamazonastudojunto.com.br. E os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Teatro Amazonas e online também, no shopping ingressostudojunto.com.br. 18 horas. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite. Karime Leão, é com você.
Previsão do tempo. E para esta noite, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Chegou a hora de conferir os assuntos dos bastidores da política amazonense, da política local, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, seja bem-vinda, Cíntia. Então, o deputado federal Amon Mandel anda muito próximo do governador Wilson Lima e ele pode ser o candidato de Wilson para disputar a prefeitura de Manaus em 2024, já que a gente sempre fala aqui que a disputa já está na rua. Cíntia, conta pra gente. Oi, Karime, Cid, boa todo noite. mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Então, Karime, a gente já tá começando hoje a falar de 2024. Normalmente eu deixo chegar mais no meio, mais um pouquinho ali, dou uma introdução, mas dessa vez você me trouxe para esse ano, que é o ano que parece que estamos, né? Mas não, falta um ano ainda para a eleição acontecer, mas está tudo muito adiantado, as campanhas estão super adiantadas e a gente está vendo aí nesse caminho várias parcerias inusitadas, parcerias que há um tempo a gente diria, ué, peraí, mas como é que é isso? Como é que foi que aconteceu essa junção aqui? E agora aparece Amon Mandel, ao lado do governador Wilson Lima. Amon Mandel, que é deputado federal, até outro dia era vereador, agora é deputado federal. E ele e outras autoridades do mundo político estavam aí numa foto que foi postada nas redes sociais. Isso foi durante a entrega do aparelho de endoscopia da Fundação SECOM. Nas postagens, os dois trocaram elogios, Amon Mandel e o governador Wilson Lima, o deputado Amon Mandel e o governador Wilson Lima. E aí a gente não pode ignorar, né, 2024, que Amon é um dos candidatos. Claro que oficialmente ele não é, mas ele é uma das pessoas mais faladas, inclusive de acordo com pesquisas que já até foram publicadas, o que mais ou menos ali vai dar um maior trabalho para o prefeito Davi Almeida conseguir a reeleição até o momento. Lembrando que, de novo, a gente está super distante aí da eleição acontecer, apesar de parecer que vai ser daqui a pouco, vai ser daqui a alguns meses, de tanto que a gente fala disso, né? Então, e daí dessa imagem e essa troca de elogios faz a gente calcular, peraí, Amon é um candidato aí muito provável em 2024 e está se unindo ao governador Wilson Lima. E Amon, nessa troca de elogios, ele também é um super crítico de Davi Almeida. Também não por acaso, trilhando esse caminho aí até a prefeitura de Manaus, né? Então, quando ele faz o elogio, ele também não perde a oportunidade de dar uma alfinetadinha no prefeito Davi Almeida. Ele comenta na foto bem assim, que ele elogia, né? Fala, olha, eu fiz uma denúncia e o resultado dessa denúncia foi a entrega aí desse aparelho que é super importante para a Fundação SECOM. E aí ele fala, esperamos de um gestor, ao receber uma denúncia e sugestões, resolver os problemas ao invés de escondê-los ou reclamar. Já pensou se fosse sempre assim? E aqui, claro, que não tem o nome de Davi Almeida aí assinando, mas, poxa, a gente entende, porque praticamente todas as críticas de Amon Mandel são direcionadas ao prefeito Davi Almeida. Então, quando ele fala, já pensou que fosse sempre assim? É claro que nos remete aí ao prefeito, né? E então temos aí um Amon Mandel mais alinhado com o governador Wilson Lima, sim. E agora você me perguntou, né, Karime, ele vai ser o candidato, Amon Mandel vai ser o candidato apoiado por Wilson Lima em 2024? O que eu consigo te responder a essa altura do campeonato é, tudo pode acontecer. Talvez ele seja, sim, o candidato de Wilson Lima, mas talvez não só ele, viu? É o que eu posso te responder nesse instante. Karime, Cid. Bom, já estamos nessa campanha. Já estamos na campanha de 2024. Da campanha mesmo, deixa eu perguntar também, né? Vambora, né? Ainda falando da eleição para a Prefeitura de Manaus, a visita da presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, neste final de semana aqui na cidade, animou muitos petistas para lançarem candidatura própria. Isso vai rolar mesmo? Cid, não tem jeito, né? A gente continua nesse assunto, 2024 tá entre nós.
Então, lembra daquele jantar que teve entre os membros da bancada do Amazonas, e eu tô falando dos senadores e deputados, que não foram todos, né? Mas a gente sabe que o Omar Aziz estava lá, ele ofereceu o jantar, Eduardo Braga estava lá, outros nomes, próprio Amamandel estava lá, Saulo Viana, Sidney Leite, enfim. Desse jantar com a presidente nacional do PT, que é a Gleice Hoffmann, saíram aí alguns nomes que podem vir a prefeito pela esquerda. Pela esquerda eu digo a federação, né? PT, PCdoB e PV. E aí, desse encontro, esses dois nomes são Anny Moura, que ela é conhecida já da militância, foi candidata a vice de Eduardo Braga, quando o Braga concorreu ao governo contra o Wilson Lima e perdeu de Wilson Lima, que conseguiu a reeleição em 2022. Ela também é secretária nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e vem aí como uma possível candidata. Olha só como é isso, ela é candidata a prefeito. Boa. E outro nome que surge é do filósofo Luiz Borges. Ele é líder negro no PT Amazonas. Em 2022, Borges disputou a vaga de deputado federal. Só que além desses dois nomes mais, digamos assim, fresquinhos no partido, a gente tem nomes como o ex-deputado federal José Ricardo, o ex-senador João Pedro, o sindicalista Valdemir Santana, o advogado José Barroncas e até o vereador Cícero Custódio. Então, assim, apesar de ter esses dois nomes, tem esses outros nomes que podem acontecer e que tem mais... estão mais na lembrança da população, né? Até pela carreira que tem. Então, o PT ainda não sabe. A disputa, antes de chegar na disputa eleitoral, de fato, tem que vencer a disputa dentro do partido, viu? E no PT tá bem disputado. Karime, Cid... Blink, conta pra gente o seguinte, o deputado Daniel Almeida passou a questionar a legalidade da eleição de Roberto Cidade, que a gente já comentou aqui, você trouxe pra gente toda essa história, inclusive com bastidor, né, Cíntia? É isso mesmo? Pois é, lembra que eu te falei que essa eleição do deputado Roberto Cidade para presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ele era presidente antes, teve a eleição para deputado, ele foi eleito presidente novamente e ainda nesse primeiro mandato dele, ele foi reeleito para ficar aí durante todo o mandato como presidente da Assembleia. E isso tudo aconteceu de forma muito rápida, né? Foi realmente ali uma eleição relâmpago. E o deputado estadual Daniel Almeida, que é irmão do prefeito Davi Almeida, votou a favor, inclusive, na época, né? Na época eu falo, parece que é tão distante, foi algumas semanas Exato. Isso. E agora ele está questionando, não, peraí, mas essa eleição adiantadíssima, ela não é legal. Ele votou a favor, tá? Só lembrando. Mas era isso que eu ia perguntar. E na época, né, como ele se posicionou? Ele se posicionou a favor, só que assim, realmente a gente entende que há uma pressão, porque todos os outros deputados ali presentes votaram favoráveis, ele foi lá e votou favorável. Só que ele pode sim, se ele quiser, questionar isso na justiça. E isso pode dar um trabalhinho. Questionou na justiça, então vai desfazer tudo? Não necessariamente, mas cria-se uma burocracia, né? Só que quando ele é questionado e aí, vai entrar na justiça, já que você tá achando isso irregular, tá achando que isso aqui tá estranho, ele fala que não, que por enquanto não, que por enquanto ele vai tentar resolver isso no diálogo com o presidente Roberto Cidade e com o governador Wilson Lima. Agora sim, haja lábia, hein? Pra você desfazer um acordo desse, na base da fala, a pessoa está se garantindo demais numa lábia aí para conseguir reverter isso. O prefeito Davi Almeida também foi questionado sobre essa questão de entender que tem base jurídica para fazer isso ou não. E ele discorda, ele fala que não havia base jurídica, tanto que lá atrás o Davi Reis não conseguiu se reeleger. Isso também houve uma tentativa disso lá na Câmara Municipal de Manaus. Ele já era vereador e já era presidente, ele não poderia ter uma nova eleição, né, para presidente da Câmara Municipal de Manaus, assim como não teve. Nós temos hoje o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André. Foi aí que se desenrolou toda essa história, nós tivemos ali um racha na Câmara, enfim, quem acompanha a gente aqui está sabendo toda essa novela. E então é isso. E a Assembleia Legislativa, claro, né, foi questionada sobre isso, se defendeu, falando que outras mesas diretoras foram adiantadas em outras assembleias de outros estados. Citou aqui
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Tocantins tem um adendo, viu? Tocantins, a história foi parar na justiça e até agora tá na justiça. Ainda não se decidiu se é legal ou não, porque ainda tá rolando. Que é o que poderia acontecer aqui se Daniel Almeida decidisse entrar na justiça contra essa decisão. A decisão vai dizer, a justiça vai dizer que é correto ou que não é correto. Tudo bem, pode até dizer, definir, enfim, mas enquanto isso tramita, já dá um trabalho para que a coisa seja consolidada ou não, entende? Então, essa decisão dele não entrar na justiça e ao mesmo tempo questionar, fica um pouco estranho. Peraí, não fica concordo? Dúbio, né? Como assim? Ou você discorda ou você não discorda. Mas aí a pessoa confia na palavra dela. E é isso? Temos mais? Olha, se você quiser, temos, viu? Uma saideira, então. Então vamos de saideira. A justiça suspendeu o show de Simone Mendes e Joelma no valor de 600 mil. Simone é aquela que era dupla, né, com a Simária. Você ia deixar essa de fora? Não. Né? Exatamente. Eu tô ligada, eu tô sabendo de tudo, eu sei de toda a fofoca. Então, o valor era de 600 mil e esse valor, que era para um show de 1h30, apesar de ser as duas, chamou a atenção, porque era lá no município de Urucurituba, chamou a atenção do Ministério Público do Amazonas, que conseguiu uma liminar para a Justiça Estadual impedir aí que o show acontecesse. Então foi suspensa essas duas apresentações que aconteceriam agora no dia 28, 29 e 30 de abril. Então, daqui a pouquinho, né? E isso pode se reverter até lá? Acho bem difícil por estar tão perto, mas pode acontecer sim. Bom, é isso. Trago mais informações amanhã. Muito obrigada, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu. 18 horas. Esporte. Então vamos de esporte com Cid Soares. Vamos lá. Comigo, 5:07, vamos embora. Hoje à noite, Boca Juniors enfrenta o Desportivo Pereira pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. A bola vai rolar no Bombonera, em Buenos Aires. Buscando a vitória a qualquer custo, o técnico Jorge Almirón manda força máxima para esse confronto, escalando o time titular com o que tem de melhor em seu elenco. Na rodada passada, os argentinos empataram em 0-0 contra o Monagas, fora de casa. Já os colombianos ficaram no 1-1 com Colo-Colo em casa. Vale lembrar que todas essas 4 equipes estão no grupo F. E Fluminense e Strongest, né, já estão se enfrentando. O jogo começou agora há pouco, às 18 horas no Maracanã. Jogo da segunda rodada da Libertadores e que vale a liderança do grupo D. Os times estão empatados na ponta com o mesmo número de pontos e saldo de gols. O Fluminense vive uma grande fase, vem de 4 vitórias consecutivas e após vencer o Sporting Cristal por 3-1 lá no Peru, no jogo de estreia da Libertadores, o clube foi campeão carioca em cima do meu Mengão. Do nosso, né, Karine? Do nosso Mengão. Abriu boa vantagem em cima do Paysandu no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil ao vencer por 3-0 e estreou com vitória pelo mesmo placar sobre o América lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Brasileirão. E hoje à tarde o Milan empatou com o Napoli em 1-1 na Liga dos Campeões. E o Real ganhou do Chelsea por 2-0. Como dizem, jogo grande não se joga, se ganha, né? Bom, para encerrar, hoje foi o dia de polícia no futebol. Você já sabia dessa? Horas depois de ter deflagrado aí a segunda fase da Operação Penalidade Máxima, nesta terça-feira, o Ministério Público de Goiás anunciou quais são os 6 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 sob suspeita de manipulação. 9 jogadores foram alvos de mandado de busca e apreensão, com 4 deles já identificados. São os zagueiros Vitor Ramos, do Chapecoense, Kevin Lomônaco, né, do Bragantino, o lateral esquerdo Igor Carius, do Sport, e o meia Gabriel Tota, ex-Juventude e atual Ipiranga do Rio Grande do Sul. Bruno Lopes de Moura, apostador que havia sido detido na primeira fase da operação, foi preso em São Paulo hoje. Casos desse tipo também já aconteceu aqui no Amazonas. Quem não lembra, né? O Iranduba suspenso por 2 anos e meio, pagando multa de R$200 mil e sendo rebaixado para a segunda divisão. Lembrando que daqui a pouco jogam Atlético Mineiro contra outro Atlético, o Paranaense, pela Libertadores. E Karine, por isso, por hoje, é né? só. É só isso. Mix. Economia.
Cid, eu tenho aqui ainda uma nota a respeito da história do caso da filó, da capivara. Opa! É o seguinte, a deputada estadual Joana Dark, ela usou as redes sociais hoje de tarde para falar sobre o assunto. Daí ela contou que o fazendeiro Agenor Tupinambá, que ficou conhecido na internet pelo convívio com a capivara filó, numa fazenda em Altazes, foi multado em R$17 mil pelo IBAMA. De acordo com a parlamentar, foi uma denúncia de fora do estado que relatou que o ribeirinho estaria cometendo maus tratos com animais, que ficou conhecido em todas as plataformas das redes sociais. Ela diz o seguinte, que o IBAMA vai recolher a capivara filó, tá? E já multou em R$17 mil. Então, nas aspas da deputada Joana Dark, ela disse que ele está sendo perseguido como se fosse um criminoso, sendo que todo mundo sabe que aqui no Amazonas os animais convivem com as pessoas, principalmente no interior. A capivara filó vive livre no habitat dela, que é o mesmo habitat do Agenor. Foi o que eu falei aqui. Exatamente. Ela disse que vai se posicionar, não vai deixar isso acontecer. Já estamos no caso e precisa, claro, do apoio das pessoas aí nas redes sociais. Já tem meu apoio também. Já tem aí um apoio, tá aí, vamos torcer para um final feliz entre a capivara filó e o Agenor Tupinambá. Muito bem, agora 6h59, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os massacres em escolas são uma tragédia que tem afetado muitas comunidades em todo o mundo e, ultimamente, o Brasil. Esses eventos horríveis causam dor e sofrimento para todos os envolvidos e deixam marcas nas vidas das vítimas e dos familiares. É fundamental que a sociedade como um todo trabalhe para prevenir essas tragédias e os pais desempenham um papel crucial nesse esforço. Os pais têm a responsabilidade de educar e criar seus filhos, de maneira que eles sejam respeitosos e tolerantes com os outros. Isso inclui ensinar a lidar com as diferenças, a serem empáticos e a terem um comportamento apropriado em situações sociais. Os pais também devem estar atentos aos sinais de problemas comportamentais dos filhos e buscar ajuda profissional, se necessário. Os pais também devem buscar uma relação aberta e honesta com seus filhos. Eles devem estar disponíveis para ouvir e conversar com os filhos sobre qualquer problema que estejam enfrentando, incluindo problemas escolares, de relacionamento ou emocionais. Os pais também devem ensinar seus filhos a lidar com a raiva e a frustração de maneira saudável e construtiva, em vez de recorrer à violência. Além disso, os pais devem prestar atenção aos sinais de alerta que podem indicar que os seus filhos estão em risco de cometer violência. Esses sinais podem incluir comportamento agressivo, isolamento social, obsessão por armas ou jogos violentos, expressão de pensamentos suicidas ou homicidas. Se um pai perceber algum desses sinais no filho, ele deve agir imediatamente, buscando ajuda profissional. Os pais devem trabalhar em conjunto com as escolas e as autoridades locais para prevenir a violência nas escolas. Eles devem apoiar medidas de segurança, incentivar a implementação de programas de prevenção de violência nas escolas que ensinam para os alunos habilidades para lidar com conflitos e promovam um ambiente de tolerância e respeito mútuo. Os pais desempenham um papel crucial na prevenção da violência nas escolas e a prevenção é a melhor maneira de evitar que tragédias ocorram. E todos nós, toda a sociedade, temos um papel importante de responsabilidade a desempenhar. 18 horas. Agora 7h02, ficamos por aqui. Muito boa noite. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.